Ô pessoal, aqui é o Ricardo Novak e hoje eu estou na companhia do Dr. Fábio Neto. Fabião, Prazer. primeiro obrigado, viu? Obrigado por a ter vocês vindo. pela oportunidade. Pessoal, Fabião é uma honra receber ele aqui, porque ele é um profissional que eu mais conheço, de sucesso. Ele é muito jovem, muito bacana isso. Ele tem 6 clínicas aqui em São Paulo. Tem um trabalho muito bacana, atende uma porrada de pacientes, né, por mês, Bastante. milhares, né? Essa é em Tipo torno assim, de 3 mil a 5 mil pacientes. por mês, é muita gente. Então ele tem uma história super bacana e o quadro de hoje do Trilhando Odonto é com ele. Vou extrair do Fábio aqui o que ele pode passar, e ele é sempre muito gentil, vai passar tudo o que foi fundamental, o que foi importante para essa trilha dele, como ele chegou até aqui. Obrigadão, viu, Fabião? Obrigado a vocês Obrigado pela mesmo. oportunidade, agradeço as palavras também ali. É, Né? o Fábio dá aula de vez em quando aqui, putz, a aula dele todo mundo adora, é muito bacana. Ele é uma pessoa, eu falo, não estou puxando o saco não, mas ele é muito gentil e eu acho que essa é até a maior qualidade dele. Ele não tem máscara, né, Fábio? Não, mas pra mim é o que eu falo também, que eu mais aprendo com vocês também do que acabo mostrando alguma coisa, troca, né? Então é uma troca muito boa, né? Só a aula aqui, esse contato ali, a parceria que a gente tem, então pra mim Super é um bacana. prazer enorme estar com vocês. O que eu puder ajudar, estou à disposição Sempre de ajuda, todo mundo. muito né? legal. Olha só, eu vou começar com a pergunta que é quase uma obrigação a fazer, que é como que foi sua trilha, né? Como você começou e como você chegou até as 6 clínicas, até atender essa quantidade de pacientes. Como que foi? Conta aí pro pessoal. Então, eu acho que assim, uma coisa fundamental também foi desde a faculdade, né? Que eu comecei trabalhando muito cedo, desde o segundo ano com uma dental. E aí eu comecei a trabalhar muito com vendas, já com tudo isso, e eu já tinha uma cabeça de querer crescer, montar minha clínica, mas Ser com uma empreendedor. vontade de ser empreendedor, né? Aí me formei cedo, eu tinha 22 anos, né? E eu tinha a oportunidade na época, graças a Deus, do meu pai ter um imóvel no Tatuapé, tudo até em São Paulo. Uhum. E aí esse imóvel ele me ajudou bastante. Ali eu iniciei já, eu tinha um valor guardado que eu tinha trabalhado na dental durante 4 anos, né? E aí montei essa primeira clínica ali. Só que no começo foi muito complicado, né? Eu chegava às vezes 8 da manhã, saía às 6 da tarde sem atender ninguém. Não tinha ninguém no consultório. Não tinha paciente. E é um bairro assim que tem um poder aquisitivo bom, Bom, então eu Tatuapé, então eu precisava fazer alguma coisa diferente, tudo. Então eu comecei a fazer algumas parcerias com escolas, com também pessoal do bairro, e aí começou a pingar um paciente e outro, comecei a formar uma equipe também, tinha uma visão de querer contratar profissionais, especialistas. E acho que foi caminhando, aí me juntei com um sócio hoje, que é meu sócio Douglas. até hoje há 10 anos, né? Que é o Douglas também, é uma pessoa fantástica ali, que foi fundamental em E os dois se completam, todo muito engraçado, em todo o meu crescimento, né? E a gente começou a trabalhar assim, né? Contratamos uma equipe, começamos a padronizar, né? Toda a parte do atendimento, protocolar. né? E no começo a gente também, como a gente é formado técnico para dentista, a gente apanhou bastante, né, com a parte administrativa, mesmo secretária, eu fiquei mais de um ano, até acho que eu comentei, eu fiquei mais de um ano sem secretária, que eu achava que eu estava poupando, né, eu falei, esse dinheiro que eu vou pagar a secretária, eu posso economizar, vou viajar, é um dinheiro que fica para mim. Mas perdia muita credibilidade, que eu atendi o telefone, eu que atendi a porta, eu atendi o paciente, então... Sem falar no trabalho, no tempo que você poderia ter para pensar em coisas mais estratégicas, você estava fazendo uma função que é a recepcionista. Aí depois que eu contratei, eu falei, como eu estava sendo burro de não ter tido uma secretária, né? Aí que eu percebi que as coisas realmente se pagam. Então acho que isso que eu tenho a passar também bastante, que eu acho que a gente tem que tomar iniciativa. Às vezes a gente entra muito numa rotina ali e é complicado, porque acaba não tendo essa visão, a gente não é bom em tudo, né? Uhum. Então, preciso de um bom administrador, porque eu não sei fazer isso, preciso de uma boa empresa de marketing, porque eu não sei fazer isso. E a gente começa a perceber que as coisas se pagam e vão te dar um retorno muito maior. É isso né? mesmo, financeiramente e em qualidade de vida também, Exato. você não consegue fazer muito tudo, bom, né? que é o foco hoje, né? Eu acho que todo mundo busca uma qualidade de vida, o tempo vai passando, aí vai criando família, vai querendo viajar, e aí você fica muito preso no consultório e cada vez mais, né? É isso Então, mesmo, e acaba não tendo tempo para aproveitar o que a vida tem de melhor, ou o dinheiro, né? Tem muita gente que acaba tendo um ganho muito bom,
mas não consegue aproveitar esse... É verdade, dinheiro. é verdade. A equipe, eu acho que isso não tem como fugir. Hoje a gente tem que pensar em ter uma equipe, né, de Vocês têm uma equipe grande, fugir um né? pouco do nosso braço ali, né, não ficar totalmente dependente, Sim, né? é Isso ajuda bastante, fora que você vai perceber que você agregando pessoas, você consegue trocar muita informação e tem pessoas que você vai ter na equipe que são muito melhores em diversos fatores do que você mesmo, né? Então, isso é legal deles lá, porque eles têm uma equipe muito grande e essa equipe ajuda a empresa como um todo, né? Eles conseguem extrair da equipe muita motivação, muita participação. Isso né? mesmo, o nosso foco é mesmo esse, né? De ter uma equipe unida, então a gente fez um sistema de carreira também, né? Então para todo mundo se motivar e ter uma valorização tanto do profissional como do nosso paciente também, que eu acho que o nosso intuito é a fidelização, Sim, mas a não só do qualidade. cliente, né? A fidelização de toda a equipe, passando mais credibilidade, tendo uma filosofia bem definida da empresa. Isso aí, né? super bacana a história do Fábio. Fabião, deixa eu te perguntar uma outra coisa, segunda pergunta. E para você, hoje você atende um volume de pacientes muito grande, né? Você falou de 3 a 5 mil, são milhares de pacientes por mês. Como vocês conseguiram chegar nesse volume? Qual foi a importância do marketing para vocês? Foi fundamental, né? Acho que a gente passou por uma fase de transição ali, porque no começo dependia muito da gente. Então era considerado o consultório do Dr. Fábio, o consultório do Dr. Douglas. Então ficava muito dependente, né? Depois que a gente começou a colocar uma equipe, começou a agregar mais pessoas e divulgar ali também, começou a melhorar como uma marca. Criamos um nome, isso aí nós criamos um nome, que é a New Life, né? E aí sim começamos a valorizar essa marca. Aí foi fundamental também a Icon, que ajudou bastante a gente, né? Que foi um trabalho muito bom, que passou uma credibilidade. A gente trabalhou desde o portfólio até o site, Facebook, nas mídias sociais. Então foi um trabalho bem completo que começou a valorizar essa marca e hoje é valorizado mais a marca. Tem paciente que nem me conhece, né? Que nem conhece. E São 3, 5 mil, com certeza. Então eu acho que isso que é o mais importante, né? Que você começa, a pessoa valoriza a sua empresa sem nem conhecer o dono, sem nem conhecer o dentista que vai atender. E a marca ganha muito valor. E ela possibilita, é isso que eu falo, a marca possibilita o crescimento. Porque se vocês não tivessem essa marca, imagina, você não conseguiria nunca. Nenhum ser humano consegue atender 3, 5 mil pacientes. E hoje quando a gente contrata um dentista ou uma secretária, ou mesmo no primeiro contato com o cliente, a gente deixa bem claro o local que eles estão entrando, o que a New Life acredita, né? Que é realmente uma qualidade de atendimento. Então todos estão preparados para dar total suporte ao paciente. Então hoje não tem como fugir disso, né? Você tem que dar um bom atendimento, porque nosso intuito é a fidelização. Sim, então se você e o mercado tá hoje, você vê, né? A gente precisa estar sempre de olho nisso e qualificando cada vez mais tanto a nossa equipe como o atendimento. Como atendimento, as tecnologias. E eu já vou até aproveitar para entrar na pergunta número 3, porque o Fábio, ele trabalha com câmera intraoral. Muitos de vocês que estão aí assistindo têm câmera intraoral. Mas estão com essa câmera parada, não utilizam, né? Não fazem... ficam subutilizadas. Ficam subutilizadas, muitas estão guardadas com pó e tal. E o Fábio e a New Life, né, como um todo, eles têm um trabalho muito legal com a câmera intraoral, né? A questão do check-up, da avaliação, do exame clínico com a câmera intraoral. E é aí que eu quero, inclusive vocês montaram um curso, né, da Líder e tal, Líder Checkups, justamente para ensinar os dentistas como fazer a utilização da câmera. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como vocês usam a câmera, qual a importância da câmera no dia a dia. A câmera pra gente hoje é fundamental, né? Nem eu, como ninguém da equipe, se vê fazendo alguma avaliação sem a câmera intraoral, né? Porque ela passa uma credibilidade muito maior. Então hoje mesmo as pessoas da minha equipe têm vergonha de fazer uma avaliação com um espelho clínico. Legal, né? É verdade. Porque você não consegue, a gente até brinca, que fala que o dentista finge que mostra, né? E o paciente finge que vê, porque realmente não tem como hoje você passar a credibilidade que o paciente entenda também ali só com o espelho clínico. Então minha equipe toda está preparada já com o uso da câmera e eu acho que ela é fantástica no dia a dia, que você dá para trabalhar muita coisa, né? Tanto antes e depois dos casos, uma apresentação para você explicar ali, aquele negócio que a gente fala que é até batido, né? Mas que uma imagem vale mais que 1000 palavras. É isso mesmo, porque o paciente vê. Ele fala, pelo amor de Deus, tira isso. Eu quero fazer isso agora, né? Tem caso de, desculpa te cortar, tem caso de até mulher, que
marido e mulher, que vão fazer a avaliação, e o marido olha aquela avaliação da esposa e fala, pelo amor de Deus, tira isso, não vou beijar ela até ela resolver. É bem isso mesmo. Não é verdade? Não, ajuda muito no dia a dia, né? Só que realmente é difícil. O primeiro momento que você vai utilizar a câmera, você tem dificuldade, tudo. De manusear. Então é algo que você tem que ter uma rotina, tem que ter uma prática, né? Então o nosso conselho no dia a dia, que é o que eu peço para a equipe, é para no começo tirar 1 ou 2 fotos, ou treinar também com a equipe, às vezes pegar uma secretária, tirar umas fotos ali, porque depois é igual dirigir. Uma vez que no começo é complicado, difícil, olhando, né? é difícil, exatamente. Mas depois que você pegou uma rotina e pegou o jeito, é ótimo, e aí vocês vão ver, vocês vão falar, pô, mas como que eu trabalhava sem uma câmera? Sim, e é tudo, toda a tecnologia é assim, né? É igual celular. Poxa, se há 5 anos atrás nós tivéssemos o WhatsApp, por exemplo, ninguém saberia nem como mexer, como começar. E hoje ninguém consegue viver sem. Exatamente. É isso mesmo, no dia a dia é isso. Então hoje minha equipe não sabe trabalhar sem a câmera, né? Já é fundamental pra gente ali. E nós desenvolvemos o check-up, que é um exame, né? Um exame complementar que a gente apresenta para esse paciente, e ele ajudou muito a gente no dia a dia, tanto no aumento das vendas, né? Porque ele é apresentado diretamente. Então hoje ele já a gente acaba fazendo mais de 100 check-ups ao mês, isso já é um aumento muito grande. E também vocês cobram, né? Isso, a gente cobra esse exame de início, né? Que eu vou até falar bastante dele também. E na verdade Deixa eu ver, eu perdi. Corta aí. Então ele ajuda bastante, o check-up ele ajuda bastante a gente no dia a dia ali, né? Tanto nesse aumento de vendas, que foi fundamental pra gente, como também na melhoria do diagnóstico. Então, hoje a gente consequentemente do tratamento. Isso, vocês conseguem ser mais assertivos. A gente fez até um trabalho lá tudo, a gente fez uma pesquisa dentro da clínica, ele aumenta em torno de 25% a mais do diagnóstico do que um diagnóstico clínico normal. Ou seja, diagnóstico clínico normal deixa de encontrar 25% a mais de problemas, enfim, de intervenções que são necessárias. Isso, fora que um exame clínico hoje, às vezes ele é muito rápido, né? Você tá, às vezes, correndo ali e você deixa passar algumas coisas importantes. Já o check-up você consegue interagir com toda a sua equipe, você consegue unir todos os profissionais, então é uma qualidade enorme. Sem dúvida, né? É algo extraordinário, assim, é fantástico, tanto para você ganhar credibilidade junto ao paciente, para você oferecer um tratamento muito melhor, um diagnóstico muito mais transparente, muito mais completo. Muito, não, com certeza. Diferente. Não, com certeza, ele ajuda muito, ele casa totalmente com melhoria de vendas, melhoria da sua lucratividade, com também essa parte social de se dar um tratamento mais qualificado para o seu paciente, então é muito bom, interage toda a equipe, e o legal também é que a gente consegue trabalhar o check-up com clínicas com poder aquisitivo alto ou baixo, então você consegue ter esse sucesso também. Exatamente. Isso é garantido, então se deu certo pra gente, eu tenho certeza que dá certo para todo mundo. Exatamente. E eu acho que nosso a questão é ser persistente, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque às vezes a gente, poxa, tudo que é novo é desconfortável, né? Poxa, não consegue mexer direito na câmera, tá fugindo da sua rotina. É isso mesmo. Mas, pessoal, tem que ser persistente, é algo que vai melhorar no curto prazo, então você precisa, não pode desistir, você tem que utilizar essa sua tecnologia. Muitas vezes você fez um investimento até alto, né, na câmera, então utilizem, porque de verdade vale a pena. É verdade. Muito Beleza, bom. É isso aí. Muito enriquecedora a conversa. Obrigado, viu, Fabião? Para mim foi um prazer. Eu vou também, deixar aqui embaixo, pessoal, o link, até se vocês quiserem falar com o Fábio sobre a líder, sobre essa questão do check-up, eu vou deixar todas as informações para vocês aqui embaixo. Obrigado, Fabião. Obrigado Valeu você. mesmo. Obrigado muito enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Valeu. Tchau. Até mais.